Olá, hoje vamos apresentar a demonstração de competência da matéria de análises ambientais. Nosso grupo é composto pela Daniela, Gabriela De Polo, Maria Eduarda, Mariana e Ravena. O primeiro trabalho foi com o objetivo de realizar uma atividade interativa entre os grupos sobre o caso do Rio Sena. Com isso, 2 perguntas foram disponibilizadas para os alunos. A primeira delas é: quais os riscos para a saúde dos atletas associados aos parâmetros da qualidade da água que não está nos conformes? Entre os vários riscos para os atletas, podemos destacar a intoxicação por produtos químicos vindo de fábricas, indústrias, áreas urbanas e até mesmo agrícolas, seja por falta ou falha no tratamento dos efluentes ou então trazidos pela chuva, que podem causar reações tanto agudas quanto crônicas. Outro importante risco para a saúde dos atletas é a contaminação biológica por dejetos humanos ou animais. Nesse caso, estarão sujeitos à infecção por bactérias e vírus como hepatite A, que também pode ser transmitida pela água. A segunda pergunta foi: quais medidas poderiam ser implementadas para melhorar a qualidade da água do Rio Sena e garantir a segurança durante as Olimpíadas? Bom, e para isso é essencial melhorar o tratamento de esgoto, garantir que os efluentes sejam devidamente tratados antes de serem lançados no rio, assim evitando a contaminação. Também é necessário tentar reduzir a poluição difusa, controlando a poluição que vem de fazendas e cidades, impedindo que os produtos químicos e outros poluentes cheguem ao rio. É importante também educar a população local e os turistas sobre a importância de manter o rio limpo e como cada um pode ajudar fazendo a sua parte. Vou falar um pouquinho sobre os métodos de análise e parâmetros biológicos da água. Esse relatório foi com o objetivo de realizar a coleta de água da torneira e água destilada que usamos no laboratório, realizar análises microbiológicas e físico-químicas para avaliar a presença de contaminantes. Os métodos: a gente usou coleta em frascos estéreis, fizemos a asepsia da torneira, E antes de coletar a água, a gente deixou aberta por 2 minutinhos para evitar a contaminação. Identificamos as amostras, usamos o bico de Bunsen, e usamos também a membrana filtrante para verificar coliformes. Nos resultados, a gente pode observar na placa de água com HPCA, a gente pode observar que onde continha água da torneira não teve crescimento, bacteriológico. E na HPCA, onde estava água destilada, teve crescimento microbiológico, muito provavelmente porque não havia cloro nessa água, E a gente supôs que por conta dessa diferença da água da torneira e a água destilada, teve o crescimento, microbiológico na água destilada. E pelo fato da água destilada do laboratório estar há bastante tempo, a gente sabe que tem que fazer a troca dessa água e não tinha feito troca dessa água, estava lá há bastante tempo. E onde fizemos a análise, para verificar os coliformes, a água da torneira, na placa onde a gente verificava os coliformes, também não tinha crescimento. Já na água destilada foi onde mais teve crescimento para coliformes totais. Então a gente supõe mesmo que seja por causa do cloro e pelo tempo de troca da água que não foi feito do laboratório, da água destilada. O objetivo principal dessa aula prática foi desenvolver, por meio de análise física e microbiológica do ar, uma compreensão sobre como os parâmetros ambientais influenciam a qualidade do ar e o crescimento de micro-organismos. Os materiais selecionados para fazer as análises foram placas de Petri com meio de cultura, balança, becker de plástico, plástico filme, luvas e estufa. O local escolhido para a exposição das placas de Petri foi a sala de esterilização do Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Salesiano. As mesmas foram mantidas abertas no ambiente por aproximadamente 5 minutos para a sedimentação de micro-organismos presentes no ar. Logo após, foram incubadas em estufa para posterior análise da presença desses micro-organismos. Já o becker de plástico foi pesado e exposto ao ambiente para a captação da poeira atmosférica por 2 semanas. Após esse período, foi realizada a pesagem novamente para quantificar a poeira sedimentada. Nas placas de Petri expostas ao ar, observou-se o crescimento de colônias de fungos e bactérias após o período de incubação. Já nas placas destinadas às bactérias, notou-se a presença de colônias de diferentes morfologias. Para a análise física do ar, foi usado um becker de plástico que ficou exposto na casa de uma das participantes que mora em Vitória, Espírito Santo, por 2 semanas para avaliar o quanto de poeira se acumularia no recipiente. Antes da análise, o becker foi pesado em balança analítica com o resultado de 168,294. Após 2 semanas, as alunas retornaram ao laboratório para pesar novamente o becker, com uma surpresa negativa. O peso foi de 167,726, menor que o primeiro, que ainda não tinha sido exposto. Com esses resultados, não foi possível concluir a análise do becker de plástico por falta de resultado, provavelmente por influência de ar-condicionado no ambiente. E como o recipiente era grande, também não foi possível tampar a balança. Portanto,
Diante dos resultados expostos e de uma análise geral sobre a qualidade do ar, é importante que seja feito o monitoramento do ar, tanto nos ambientes fechados como em ambientes abertos próximos a indústrias, a fim de supervisionar e controlar a emissão de poluentes, bem como fazer o controle microbiológico para assegurar que não haja contaminação do ar, a fim de evitar o crescimento e sobrevida microbiana, entendendo que o ar pode ser um meio de propagação de agentes causadores de doenças como um todo, inclusive doenças respiratórias. Vamos falar sobre a importância de 4 elementos cruciais em laudos ambientais: data de coleta, condições climáticas, coordenadas geográficas, limite de detecção e quantificação. Primeiro, a data de coleta é vital para garantir resultados precisos, especialmente em análises microbiológicas, onde o tempo é fundamental. Segundo, as condições climáticas influenciam a qualidade dos dados coletados, afetando parâmetros como temperatura, umidade e concentração de poluentes. Terceiro, as coordenadas geográficas permitem localizar precisamente onde uma amostra ou evento ambiental ocorreu, essencial para análise e comparações. Quarto, os limites de detecção e quantificação garantem a precisão e a confiabilidade dos resultados, com o limite de quantificação sendo a primeira quantificação confiável e o limite de detecção servindo como referencial. Esses elementos são fundamentais para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados, cumprir as legislações ambientais, planejar e gerenciar áreas protegidas, avaliar impactos ambientais. Entender esses conceitos é essencial para a interpretação correta dos resultados analíticos. Incerteza do método. A incerteza em um laudo de análises ambientais é crucial por diversas razões. Ela indica confiança nos resultados, auxiliando na compreensão da precisão das medições. Isso é fundamental para decisões informadas na gestão ambiental. Além disso, a incerteza permite a comparação entre laboratórios e estudos, essencial para a validação de métodos analíticos. Muitas regulamentações requerem a declaração da incerteza para assegurar qualidade e fidedignidade dos resultados. Reconhecer a incerteza identifica limitações nos métodos e promove melhorias. Incluir a incerteza no laudo demonstra transparência e responsabilidade, aumentando a credibilidade das análises. Considerar a incerteza em laudos de análises ambientais é essencial para garantir resultados confiáveis na gestão ambiental. Referência do método. A referência do método em análises ambientais é essencial para garantir a confiabilidade dos resultados, fornecendo protocolos específicos para coleta, preparação da amostra e equipamentos. Isso permite a repetição dos estudos e inclui informações sobre precisão e exatidão. Muitos métodos são reconhecidos por órgãos reguladores, assegurando conformidade com normas legais. A documentação do método é crucial para avaliar a qualidade dos dados e a robustez das instruções, garantindo a validade dos resultados para monitoramento e avaliação ambiental. Taxa de recuperação do método. A taxa de recuperação físico-química de amostras ambientais refere-se ao processo de restaurar amostras ambientais para um estado que permita análises precisas e confiáveis. Isso pode incluir a correção de alterações físicas ou químicas que possam ter ocorrido durante a coleta, transporte ou armazenamento das amostras. Esse processo é crucial para garantir que os resultados das análises sejam representativos da verdadeira condição ambiental em questão. Ele envolve técnicas como a padronização, calibração e validação dos métodos de análise para assegurar a qualidade e a precisão dos resultados obtidos. Embalagens e preservantes. Como em qualquer análise, a coleta adequada das amostras é importante para garantir a posterior visualização dos componentes presentes na amostra que será analisada, consequentemente resultados confiáveis. É importante entender que, devido às alterações ambientais normais, não existem amostras iguais. Dessa forma, o planejamento da coleta deve ser criterioso para fornecer quantidade e qualidade das amostras, para a realização de todos os testes solicitados. As recomendações quanto ao tipo de frasco para coleta, quantidade de amostra necessária e forma de preservação são necessários para garantir a integridade da amostra desde o momento da coleta até o momento de análise. Por isso, é necessário o uso de frascos, embalagens ou recipientes limpos, devem conter vedação necessária para que não haja perda, derramamento ou contaminação das amostras, bem como certificar-se de que os frascos fiquem abertos somente no tempo necessário para seu preenchimento, no momento da coleta, quando necessário que haja esse cuidado. É importante reforçar sobre as técnicas de preservação. Algumas são comumente usadas para minimizar alterações nas amostras, como refrigeração, congelamento e adição de agentes químicos. Esses são critérios importantes a seguir na coleta de material sujeito a análises ambientais.